Fala galera, tudo bem? Professor Elber de Direito, de Legislação do WM Concurso, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade no nosso estudo, vamos trabalhar agora uma norma de grande importância, de grande relevância para a sua prova, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ou também chamado de Pacto São José, ou São José da Costa Rica, de 22 de novembro de 1969. Bacana? Meu nome é Elber, sou professor do WM Concurso, então sejam todos muito bem-vindos, tá joia? Então vamos lá, primeira informação importante para destacarmos, né? O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Robert Collier. Então, o sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos, ou seja, nós chamamos de práticas reiteradas. Professor, tem como chegar ao sucesso se eu não plantar, se eu não adubar, se eu não regar para a colheita? Não, meu amigo, não. É necessário para que você chegue lá ao exaurimento do sucesso, desde que você... A causa das suas atitudes seja o quê? De plantar, de colher, de regar, de adubar, de cuidar. Isso, ou seja, todos os dias você vai lá, molha a plantinha, você joga aquele adubo, você põe aquele esterco e vai molhando, o sol vai fazendo a parte dele, mas você tem que fazer a sua parte. Então, essa é a ideia. O sucesso são a prática de pequenos atos, dia a dia, para chegar ao exaurimento, que é a consumação da sua aprovação. Bacana? Robert Collier traz essa ideia. Então, vamos ratificar nosso conhecimento e vamos estudar, vamos buscar o conhecimento para chegarmos, né, desse sucesso lá na frente. Mas vamos nos preocupar hoje com o dia de hoje. Vamos plantar hoje e vamos regar essa plantinha do conhecimento hoje. Bacana? Então, sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Beleza, pessoal. Convenção Americana de Direitos Humanos, que na prova cai, sem sombra de dúvida. Da mesma forma que nós trabalhamos lá a Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vimos, então, que a Declaração de 1948, né, vimos, né, que é uma norma internacional de direitos humanos, também tem o status, né, nós vimos de superlegalidade, ela é de 48, 10 de dezembro de 1948, a declaração. Ela tem aplicação universal, né, ela foi promulgada pela ONU, tá joia? Ela tem o status de superlegalidade, ela foi incorporada no Brasil em 1948, então tem o status de superlegalidade. Ela ocorreu o quê? Pós-Segunda Guerra Mundial. Nós trabalhamos, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E vamos trabalhar agora, então, a Convenção Americana de Direitos Humanos. Nós vamos ver que nós temos algumas diferenças, né, da declaração. Vamos lá. Então, aqui, primeira coisa a destacar. Olha só, ela foi promulgada em 69, na cidade de São José da Costa Rica, né? Então, por isso que ele fala que é a Convenção Americana ou Pacto São José da Costa Rica. Bacana? Professor, ela entrou em vigor quando? Em 18 de julho de 1978. E no Brasil? Ela foi ratificada no Brasil. Gente, cadê a tua prova, hein? Vamos filmar isso aqui, hein? Olha lá, vejamos. Ela veio ratificada no Brasil, né? Nós vamos ver pelo decreto 678 de 92, em 1992. Então, também foi antes da emenda constitucional 45 de 2004, né? E tem o status de supralegalidade. Agora aqui, gente, nós temos uma diferença legal. A sua aplicação não é universal. Nós sabemos que lá, que a declaração de 1948, a sua aplicabilidade, ela é universal. No entanto, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, ou chamado de Pacto São José da Costa Rica, a sua aplicação, ela é regional. E ela foi promulgada pela OEA, Organização dos Estados Americanos. É diferente da Declaração Universal de Direitos Humanos. A Declaração Universal ela foi promulgada pela ONU. Aqui, ela foi promulgada pela OEA, Organização dos Estados Americanos. A professora, em âmbito interno, ela entrou em ratificada, ela foi ratificada, incorporado em âmbito interno, pelo decreto 678 de 1992. Então, gente, importante nós destacarmos essas diferenças, essa dicotomia, né? Vamos pegar aqui, pessoal, vamos só relembrar a questão lá da declaração. Vamos lá, vamos fazer essa dicotomia? Olha aí, ó, vamos trazer isso aqui, ó. Olha lá, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento da ONU, aplicação universal, tá joia? Promulgada dia 10 de dezembro de 1948, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Nós vimos? O status de superlegalidade. Aqui, gente, podemos colocar isso aqui também, lá na Convenção Americana de Direitos Humanos. Olha que interessante, olha lá. Vamos colocar isso aqui, professor? Vamos.
Olha aí, ó. Então, vamos só mudar aqui o título, né? Para nós ratificarmos o conhecimento, tá joia? Fizemos essa mudança aqui na nossa aula, né? Para que os senhores aí tenham o devido quê? Conhecimento. Olha aí, pessoal, que legal. Vamos lá. Vamos dar essa formatação legal ao nosso texto, tá joia? Opa, sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Convenção superior. Opa, desceu. Superior. Beleza. Então, vamos lá. Convenção Americana, então, de Direitos Humanos. Olha aí, gente. Da mesma forma que nós tivemos, então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, também tem o status de quê? De supra-legalidade. Porque foi antes da emenda constitucional 45 de 2004 que ele entrou em vigor. Aí, se cair na tua prova, professor, a Convenção Americana de Direitos Humanos, chamada de Pax San José da Costa Rica, tem um status de emenda constitucional? Não, não tem, porque foi antes, a promulgação, né, da Convenção foi antes da emenda constitucional 45 de 2004, que acrescentou o artigo 5º para acontecer da nossa Constituição. Então, por isso, que não tem um status de emenda constitucional, tem um status de supra-legalidade. Professor, o que é supra-legalidade? Significa lá, abaixo da Constituição, né, e acima das normas infraconstitucionais, lá, Código Penal, Código Civil, Lei 11.243 de 2006, Lei de tóxicos, de entorpecentes, a 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, a 11.340 da Lei Maria da Penha, a 9.099 de 95, né? Ou seja, normas infraconstitucionais. Tá joia? Vamos lá. Então, vamos ver então, alguns artigos então, importantes para a sua prova. Vamos lá. Obrigação de respeitar os direitos. Gente, interessante que a convenção também, ela vem convalidar aquilo que foi estabelecido pela Declaração de 48. Então, muitas das particularidades que nós iremos falar aqui, nós trabalhamos isso em 48, na Declaração de 48. E também veio reproduzido lá na nossa Constituição Federal, principalmente no que tange aos direitos e garantias, o que, pessoal? Fundamentais. Lá no artigo 5º. Tá joia? Então, é importante nós destacarmos que tanto a Constituição, a declaração, quanto a convenção, serviu de base, né, epistemológico, ou seja, o recorte, no que tange aos direitos e garantias do que, pessoal? Fundamentais. Tá joia? Então, é importante nós destacarmos isso para a sua prova. Então, vamos lá, vamos trabalhar alguns artigos, os artigos mais importantes, mais relevantes para a sua prova. Tá joia? Olha lá. Obrigação, então, de respeitar os direitos. Os Estados-partes, nessa convenção, ela compromete a respeitar o quê? Os direitos e liberdades. Nós vimos lá, né, gente, o direito à liberdade, principalmente a primeira geração de direitos humanos, o direito à liberdade de ir e vir, o direito à liberdade dos direitos civis e políticos, né? O direito à propriedade, o direito religioso, né? Que é a primeira geração ou dimensão dos direitos humanos, né? Delimitado lá por Valério Mazzoli, um dos maiores doutrinadores dos direitos humanos no Brasil, né? Então, direitos e liberdades, nela reconhecidos, ela garantia lá o livre e pleno exercício de toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição. Olha aqui, pessoal, olha aqui o ponto principal para a tua prova, hein? Sem discriminação, sem asepsia, sem segregação. O ordenamento, ele tem que gerar inclusão social, ele tem que gerar equidade, naquela ideia lá de Aristóteles, tratar os iguais de maneira igual. E os desiguais é medida na conformidade da sua desigualdade, na máxima de Aristóteles. Então, no caso, sem discriminação. Discriminação de quê, professor? Raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou qualquer outra natureza, origem nacional, social, econômica, posição econômica, nascimento ou qualquer condição social. Então, gente, não há que se fazer distinção. Nós temos que respeitar a dignidade do ser humano, né? Aquela dignidade está prevista no artigo 1º, inciso 3º da nossa Constituição Federal, que nós chamamos de Fundamentos da República Federativa do Brasil. Tá joia? Vamos lá. Então, voltando. Então, no caso em tela, a Convenção Americana, ela busca, então, inclusive, garantir, né? E outra coisa, pessoal, quando a declaração ela fala Estados partes nessa convenção, a sua aplicabilidade nas Américas, e quando eu falo Estado parte, quer dizer países, tá joia? Quer dizer países, né? Quer dizer países. Quando eu falo Estado, nem os 26 estados, mas Brasília, não, o DF, não. Quando eu falo Estados, aqui a convenção, ela se refere
né, a países, tá joia? Dentro da América, tá? Dentro da América. Então, por causa disso, a sua aplicação ela é regional, não universal, tá joia? Para os efeitos dessa convenção, pessoa é todo ser humano, né, gente? Garantidor de direitos, o quê? Fundamentais, tá joia? Vamos lá, direito à vida, do artigo 4º. Estabelece que toda pessoa tem o direito que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei, em geral, desde o momento da sua concepção. Gente, há um entendimento, inclusive, do STF agora, o dia de concepção, até mesmo antes do nascimento, né, do nascimento com vida. O artigo 1º e artigo 2º para frente, né, seguinte lá do Código Civil, 2002, fala do direito natalista, né, do nascimento com vida. A regra do direito lá no Código Civil estabelece a teoria natalista. Então, cuidado na tua prova, você pode colocar desde o momento do seu nascimento com vida, não. É desde o momento da sua concepção, ou seja, mesmo o feto, né, que foi gerado, né, pelo homem e pela mulher, a ovulação, na situação, ou seja, a partir do momento lá da concepção, ou seja, o feto ainda está no ventre da mãe, né? Ele não teve ainda nenhum nascimento, então já é possuidor de direitos fundamentais. E a gente sabe muito bem que o Supremo Tribunal Federal tem adotado, inclusive, essa teoria, grande parte, né? Inclusive a doutrina majoritária tem se posicionado um pouco da situação da concepção, principalmente no que tange aos direitos de personalidade, por exemplo, o direito lá aos alimentos, né, provisórios. Por exemplo, uma gestante, né, e o seu filho no ventre tem direito já à pensão alimentícia, no caso dela, os direitos aos alimentos provisórios, justamente na garantia da dignidade humana. Então, cuidado, que lá na tua prova eles põem desde o momento do nascimento com vida, a teoria natalista, não. Aqui é no momento da concepção, ou seja, a ideia aqui é a ideia concepcionalista ou concepcionista, né? A teoria, tá joia? Ninguém pode ser privado da sua vida arbitrariamente. Nós trabalhamos muito bem isso aqui, lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, e também nós temos certa previsibilidade do artigo 5º da nossa Constituição, que trata que nós temos que respeitar o direito à vida. Mas, em algum momento, o próprio ordenamento jurídico me prescreve, né, às vezes, retirar uma vida da pessoa na garantia da própria vida. Por exemplo, no caso de uma guerra declarada, por força do artigo 84, inciso 19 da nossa Constituição, ou também artigo 23, 25 do Código Penal, combinado 42, 44 do Código Penal Militar, nós chamamos isso de excludente de ilicitude, chamado de legítimo, que é, amigos, legítima defesa. Então, no caso em tela, pode ser privado, sim, uma pessoa de sua vida, mas não de maneira arbitrária. Professor, o que é arbitrário? Arbitrário significa ilegal, né? Significa ilícito, ou significa antijurídico, né? Antijuridicidade daquela conduta. Tá joia? Vamos lá. Questão de prova, hein? Vamos dar um destaque nisso aqui. Pode ser uma boa questão, hein? Isso aqui é algo muito importante que pode ser uma boa questão na tua prova. Vamos ficar atentos, hein? Olha lá. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, ou seja, naqueles países que já têm a pena de morte, essa pena de morte só pode ser imposta pelos delitos o quê? Mais graves. Olha aí, pessoal. Então, não pode ser em delitos pequenos, mais simples, né? Aqueles crimes, por exemplo, às vezes sem violência ou grave ameaça. Não. Somente para aqueles delitos mais graves. E, olha que interessante, em cumprimento de sentença final de tribunal. Professor, o que é sentença final de tribunal? É aquela que transitou em julgado, é aquela que não tem mais recurso, aquela que é uma sentença irrecorrível, aquela que é uma sentença irrecorrível, tá joia? Então é importante nós destacarmos isso aí para a sua prova, tá joia? Olha só, e esta lei, né, que fala que pode ter a pena de morte, no caso interno, ela tem que ser promulgada, olha lá, antes de haver o cometimento do delito. Né? Tranquilo, né, pessoal? Que princípio é esse que eu estou destacando aqui? Ó? Promulgado antes de haver o delito ser cometido, né? Ou seja, tribunal competente, em conformidade com a lei que estabeleça a pena, né? Promulgada antes de haver o delito ter sido cometido. Que princípio eu estou destacando aqui, professor? O princípio da anterioridade legal. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. É o princípio da anterioridade legal. Tá joia?
Então, no caso inteiro, pode ter pena de morte? Pode. Naqueles países que tem ali que não tem abolido? Sim. Mas quais crimes, professor? Aqueles delitos mais graves, tá joia? Aqui a norma não colocou quais são eles, o rol, né, dos delitos mais graves. Deu um caráter genérico, abstrato, erga omnes, tá joia? Então, pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final, ou seja, transitado em julgado. Cuidado, amigos. Lá na tua prova, você pode colocar que é sentença provisória ou final. Não, é somente sentença final. E tem que existir, né, a lei em conformidade com a lei que estabeleça a pena, ou seja, essa lei tem sido promulgada antes. É o princípio da anterioridade legal, o princípio da anterioridade legal. Tampouco se estenderá a sua aplicação a delitos, lá, tá vendo? Aos quais não se aplica atualmente, né? Então, não tem aplicabilidade, então não tem uma lei que prevê, então não há que se falar, né? Olha a questão de prova, pessoal. Vamos dar esse destaque aqui, hein? Vamos dar destaque. Olha aí, professor. Isso é importante demais para a tua prova. Isso é demais. Olha lá, meus irmãos. Não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que haja abolido. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Vamos dar um exemplo, por exemplo. Mas foi ótimo. Tem redundância, pleonasmo. Não se pode estabelecer a pena de morte nos estados que haja abolido. Exemplo. O Chile, depois da ditadura Pinochet, aboliu, por exemplo, a pena de morte. Aí agora, depois do Estado Democrático Chileno, quer voltar novamente a ter pena de morte. Conforme a Convenção, pode? Não. Né? Então, aquele Estado, aquele país que aboliu a pena de morte, depois pode restabelecer essa pena de morte? Não, não pode. Trata de um retrocesso, né? Retrocesso que tange direitos e garantias fundamentais. Então, é um entendimento da norma, né? Então, se aquele país aboliu, não pode restabelecer no novo governo, né? Não pode estabelecer, é o que prevê a norma, tá joia? Gente, questão de prova, eu vou até separar isso aqui, ó. Vai ficar mais didático esse ponto aqui, ó. Vou até fazer essa separação, porque isso aqui é uma boa questão de prova. Vamos dar esse destaque aqui, né? Esse ponto próximo aqui, ó. Esse ponto 4, este aqui, é uma boa questão de prova. Então, tem que ficar atento a isso aqui, gente. Tem que ficar atento a isso aqui. Olha aí, pessoal. Em nenhum, tá joia? Caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos, a delitos ideológicos. Nós temos aí, igual no Brasil, o Estado democrático republicano, aonde que lá no seu fundamento, artigo 1º, inciso 5º, dada do pluralismo político. Nenhum caso pode ter pena de morte no caso de questões políticas e ideológicas. Então, vamos destacar isso para a tua prova, meu irmão. Fica atento. Vamos ficar atento e não pode ter pena de morte, né, em delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos. Professor, que conexão é essa? Dê-me um exemplo. É claro, meu irmão, vamos dar um exemplo. Eu tenho, por exemplo, o homicídio. O homicídio relacionado às questões ideológicas, questões políticas, que tem uma relação com viés político ideológico. Professor, então, no caso desse homicídio, há que se ter a devida possibilidade de pena de morte? Não, porque existe uma conexão. De a prática, por exemplo, de um assalto, de uma subtração de coisa bem imóvel alheia, com violência, por ameaça, o roubo, né? Nós temos aí uma subtração sem violência, o furto. Nós temos aí, por exemplo, a conjunção carnal e o ato libidinoso, mas tem umas situações, questões relacionadas a questões ideológicas, ou seja, estupro, né? Não tem pena de morte, porque tem a conotação política e ideológica, não há que se falar, em questões de possibilidade de pena de morte, tá joia? Então, isso aqui, gente, é uma questão boa que pode vir na sua prova, então tem que ficar atento aí. Vamos lá. Essa também aqui é um bom destaque que pode aí ser uma boa questão. Olha lá. Não se pode impor a pena de morte à pessoa que, no momento da perpetração do delito, olha lá, pessoal, for menor de 18. Cuidado, meus irmãos. Não pode ter pena de morte, não se imporá pena de morte. No caso, é menor de 18. Gente, cuidado. Lá na tua prova, que eles podem te cobrar aqui? Eles podem colocar menor de 16, né? Porque nós temos aí a regra do Código Civil que estabelece
o absolutamente incapaz no Código Civil. Né? Então, no caso em tela, o absolutamente capaz no Código Civil é aquele menor de 16 anos. O absolutamente capaz. Nós tivemos essa alteração pela Lei 13.145 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Né? Então, no caso em tela, não há que se falar em pena de morte a menor de 18. Na tua prova, eles vão colocar 16 para te confundir, ou colocar 14, questão do estudo vulnerável. Então, pode confundir aí, então tem que ficar atento. Tá? Foi menor de 18. Da mesma forma, maior de 70. Maior de 70. Lá na tua prova, sem sombra de dúvida, eles podem colocar lá maior de 60. Por quê, professor? Porque 60 refere ao estatuto do idoso. Quem que é o idoso? É aquele igual ou superior, né? É aquele igual ou superior a 60 anos. O Luiz está falando o áudio, se falar, se me fala, porque na verdade eu tô aqui começou a chover um pouquinho aqui. Começou a chover um pouquinho aqui e pode estar falando na internet aí, tá joia? Se cair isso, você me fala aí que a gente dá esse retorno, esse feedback. Vamos lá, vamos continuar. Beleza, gente? Então, é maior de 70. Lá na tua prova, você pode colocar maior de 60, justamente para te confundir com o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.751 de 2003. Lá no seu artigo 1º, fala que o idoso é aquele igual ou superior a 60 anos. Então, tem que ficar atento, pessoal. Na tua prova, eles põem 60. Da mesma forma, olha lá, nem aplicá-la à mulher em estado de gravidez. Então, mulher grávida, não há que se falar em pena de morte. Cuidado que é um pouco semelhante, né? Lá na lei de tortura, o aumento de pena de 1/6 a 1/3 também não pode ser praticado. Na verdade, vai ter um aumento de pena aquele que comete o crime, né, de tortura, se for praticado contra a gestante. Cuidado que lá não tem aumento de pena se for contra a mulher, tá joia? É somente se for praticado, se for contra em desfavor de gestante, tá? E cuidado também lá no aumento de pena lá da tortura, que lá fala 60, maior de 60, tá? Tá vendo? É onde que a pegadinha do malandro, onde você tem que ter tranquilidade na hora da prova para não errar. Tem que ter, saber essas diferenças para não errar na tua prova. Então, no caso, é maior de 70 aqui, lá no aumento de pena da tortura, quer dizer, é maior de 60, tá? Aqui é maior de 70. E, da mesma forma, em situação de gravidez. Gente, se cair na tua prova, a mulher pode ser aplicada a pena de morte? Pode. Não pode o que? A mulher em estado de gravidez, tá? Então, fiquem atentos a isso aqui, decore isso aqui. Imprime isso aqui e cola na geladeira de casa. Tá joia? Então, vamos lá. Toda pessoa condenada à pena de morte tem direito a solicitar anistia, indulto ou comutação da pena. Olha aí, pessoal. Anistia, indulto ou comutação da pena. Professor, anistia e o indulto são situações de extinção da punibilidade, ou seja, o perdão. Né? Anistia, tanto anistia quanto indulto, dado pelo presidente da República. Nós temos aí a situação da anistia, tem essa previsão no artigo 48, inciso 8º da Constituição, né, onde se perdoa aqueles fatos criminosos, né, concedido, na verdade, pelo Congresso. Ele vai ser sancionado, na verdade, pelo presidente da República. A situação lá é o diferente da graça, né? A graça e o indulto. O indulto está lindo, também extinção da punibilidade, aquele perdão de pena coletiva dado pelo presidente da República. Gente, lembrando que aqui, ó, não tem a graça. Aqui não tem a graça. Aqui nós temos a anistia e o indulto. Tá joia? Anistia e o indulto. Nós não temos a graça aqui, que é prevista em outros pontos do ordenamento jurídico. E, então fica esperto, tá? Ou comutação da pena. Comutação significa aquela própria substituição da pena, né? Ou seja, ou uma pena menos grave, né? Por exemplo, lá em vez de ter uma pena de morte, tem uma pena, por exemplo, de 30 anos, de 20 anos de reclusão, né? A comutação é essa troca, né? Daquela pena de morte para uma pena mais leve, mais branda, né? No caso eterno. Então, toda pessoa condenada a pena de morte tem o direito de solicitar nela o indulto, comutação, anistia, indulto, a troca da pena, comutação, os quais podem ser concedidos em todos os casos. Gente, deixa eu destacar isso aqui também, ó. Em todos os casos pode ser concedido. Lá na tua prova, eles pode dizer que podem ser concedidos em alguns casos. Não, em todos os casos pode ser concedido. Em todos os casos, tá? Então, fica atento com isso aí, ó. Lá na prova eu vou falar que pode ser concedido somente em casos específicos. Não, pode ser concedido em todos os casos.
Em todos os casos. Olha aí, ó. Outro ponto importante. Não se pode executar, dá esse destaque aí, ó, a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente de decisão ante a autoridade competente. Então, a autoridade, as pessoas, né, os réus lá, o réu solicitou, fez a solicitação formal à autoridade competente para que seja anistiado ou indulto ou dada a sua comutação de pena. A autoridade competente. Enquanto ele não tem a decisão proferida pela autoridade competente, não se pode executar, não pode determinar a execução daquela pena de morte. Então, enquanto aquele pedido, enquanto o pedido estiver pendente, não pode executar a pena de morte. Tá joia? Então, tem que esperar a decisão da autoridade competente, porque às vezes a autoridade competente ela pode iniciar, ela pode conceder o indulto, ou pode trocar, ou seja, comutar a pena para uma pena mais branda. Então, tem que aguardar essa decisão pela autoridade competente. Tá joia? Então, vamos lá. Artigo 5º, direito à integridade pessoal. Vamos lá. Toda pessoa tem o direito de que se respeite a sua integridade física, psíquica e moral. Inclusive, nós trabalhamos, nós temos a lei de tortura, no Estado Democrático e Republicano Brasileiro, aquele constrangimento físico, mental, com utilização de violência e ameaça, com a finalidade de obter uma informação, declaração, confissão, as questões raciais ou religiosas, ou seja, não há que se ter a tortura. É o que estabelece aqui o item 2. Ninguém deve ser submetido a torturas, nem apenas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes. Nós temos uma lei infraconstitucional, que estabelece a proteção, no que tange às questões de tortura. Então, vamos dar esse destaque para a tua prova, tá joia? Olha lá. Toda pessoa privada de sua liberdade deve ser tratada com respeito à dignidade inerente ao ser humano. Isso está previsto aonde, professor? Está tanto previsto. Sargento, ficou mudo. Tá mudo. Ih, cara. Beleza, voltou, acho que voltou. Voltou? Voltou. Beleza, acho que eu apertei aqui sem querer. Então, vamos lá. Voltando, então, ao raciocínio. Aonde está previsto ser garantido os direitos fundamentais do preso? Está previsto aonde? Tanto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na LEP, na Lei 7210 de 1984, que é a Lei de Execução Penal, está previsto também nas normas internacionais de direitos humanos, regras de Mandela e demais outras normas internacionais. Deixa eu ver aqui, um aluno até perguntou aqui, né? A mulher grávida pode se impor, mas não podendo se aplicar, a mulher grávida poderá se impor, mas não podendo se aplicar, na verdade, Yuri, não se pode aplicar e nem se impor, Se ela estiver na situação grave, não há pena de morte, tá joia? Essa é a ideia. A pena não pode passar da pessoa do delinquente, gente. É o princípio da individualização da conduta. Individualização da pena. No caso em tela, não há que se falar, em passar da pessoa do delinquente. Tanto que nós já falamos, em sala de aula, até discutir isso aqui com os alunos, a questão do ECA. Nós iremos ver isso, na próxima aula aí, na Lei 80, 69, 90, que o Estatuto da Criança e Adolescente fala, por exemplo, o adolescente que comete um ato infracional, a ele cabe a medida socioeducativa, a reparação de dano. Cai muito em prova. Pergunta, professor, quem tem reparado o dano praticado pelo adolescente? Ele ou os pais? Ele. O próprio adolescente, ele tem a obrigatoriedade de reparar o dano. Tem situações excepcionais, vai ser dada outra medida se não tiver condições. Tá joia? Beleza? Então, pessoal, no caso em tela, não há que se falar as questões de aplicabilidade, no caso de pessoas além do delinquente. Até no próprio Estatuto da Criança e Adolescente, tá? Pessoal, só um minutinho. Só um minutinho, pessoal. Eu estou com a aula ao vivo aqui gravada, belezinha? Até uma pessoa está pedindo uma informação aqui, não, mas pode entrar, pode pegar. Tá joia? Tranquilo. Pessoal, então, destacando aqui, a pena não pode passar da pessoa do delinquente. A regra é essa, A regra é essa, tá joia? Então, não pode passar. Igual no caso do adolescente, ele que tem que cumprir, no caso, a medida educativa de reparação de dano. Tá joia? Beleza? Tranquilo? Beleza, vamos lá. Vamos lá.
Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais e submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas. Pessoas não condenadas. Aqui, gente, da mesma forma, nós temos essa previsibilidade aqui, tanto no ECA, tanto também na Lei de Execução Penal. Quando eu falo aqui nas medidas socioeducativas, o menor de idade, ele não pode ficar juntamente com os presos, por maior de idade, que no caso em tela, o menor ele comete o quê? Ato infracional e aí ele cabe medida socioeducativa. Ele é inimputável, não há que se falar em imputabilidade penal, Da mesma forma, a questão da LEP, da Lei de Execução Penal, aquele preso provisório, tem que ficar separado, os processados ficam separados dos condenados, porque aqueles processados ainda têm aquele viés, da presunção de inocência, a presunção da não autoculpabilidade. Então, via de regra, aqueles que estão processados, chamamos, às vezes, pode ser uma prisão provisória, uma cautelar, uma preventiva, ou uma prisão temporária, ou uma prisão mesmo já de condenação de primeira instância ou segunda instância, mas, via de regra, eles ficam separados dos condenados. Lógico que tem exceção, pessoal? Salvo em situações do quê? Excepcionais. E ser submetido a tratamento adequado da sua condição de pessoas não condenadas. Então, o tratamento, hora determinado, vai ser separado daqueles condenados e daqueles não condenados. Tá joia? Vamos lá. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a tribunais especializados. Aqui um pouco nós já falamos, a questão do próprio Estatuto da Criança e Adolescente, pessoal? Que tem que ser, no caso, não comete crime, comete ato infracional, os menores, e eles são julgados na justiça comum normal, eles são julgados no juizado da infância e da juventude. Da mesma forma, gente, quando o caso de detenção e captura do menor de idade, por exemplo, adolescente, ele vai ser conduzido para a delegacia especializada. Nós iremos trabalhar isso no ECA, exceto só no caso se não tiver delegacia especializada. A professora, no interior, o adolescente cometeu um ato infracional, não tem uma delegacia especializada. Aonde que ele vai ser conduzido? Ele vai ser conduzido pela delegacia, o quê? Ordinária. Vai ser conduzido pela delegacia ordinária. Porque se naquela cidade não tem uma delegacia ordinária, vai ser conduzido para a delegacia, na verdade, a regra é especializada. Se não tiver especializada, a delegacia comum. Tá joia? Então, isso é importante destacar. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos para o tribunal especializado. Mas lembrando que não é só o tribunal, mas também o ato de polícia investigatória inquisitorial presidida pelo delegado de polícia. Então, se eu tenho uma delegacia especializada e uma delegacia ordinária, ele é conduzido para a delegacia especializada. Na ausência de uma delegacia especializada, conduz para a delegacia ordinária. Tá joia? E lembrando, gente, que o adolescente, ele não pode ser colocado em compartimento fechado de viatura, exceto as questões, se trouxer risco à integridade dele, a do agente da lei e o risco de fuga, Lembrando que tem que ser respeitada a sua dignidade humana. Lembrando que a criança, no caso dela, é medidas protetivas. Crianças não têm medidas socioeducativas, somente medidas protetivas previstas no ECA. Encaminhamento dos pais responsáveis ou conselho tutelar. Bacana? Nós vamos encaminhar, nós vamos trabalhar isso bem no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá joia? Pena privativa de liberdade deve ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados. Gente, a reforma, a própria palavra significa reformar, significa mudança, A mudança e a readequação, ou seja, ao caráter de ressocialização do condenado. Então, aquela pessoa que, ora, cometeu um ato criminoso, a ele tem que ser, a finalidade, a finalística, a teleologia de reformar, de mudança daquela pessoa e a sua readaptação, no meio societário. Lembrando que a finalidade da pena tem aquele viés, de ressocialização para que aquele egresso ele não volte mais a cometer novos delitos. Então, essa é a finalidade. Proibição de escravidão e servidão. Nós já falamos por diversas vezes, são proibidas de todas as suas formas. A professor, mesmo caso de guerra declarada, não há de se falar em escravidão e servidão? Jamais e em tempo algum. É um direito absoluto. Da mesma forma que as questões lá de tortura, não há de se falar. Tá joia? Gente, questão de prova. Ponto importante é esse ponto agora, número 2. Vamos ficar atento aqui, ó. Importante. Professor, o que é importante? Porque existe uma diferença muito grande no Estado brasileiro republicano.
Ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Gente, o que eu estou querendo dizer aqui? Aqui, não deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Mas pode o trabalho forçado e obrigatório? Pode. Olha aí, ó. Vamos dar esse destaque aqui, ó. Olha aí, ó. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física do intelectual do recluso. Mas pode, pode. Mas não pode afetar a dignidade e nem a capacidade. Olha lá, nos países. Vamos ter esse recorte aqui, pessoal. Isso aqui é muito importante para pode cair na tua prova. Vamos fazer esse recorte aqui, ó. Vamos fazer esse recorte. Olha lá. Deixa eu tirar isso aqui, colocar no slide separado. Olha lá. A regra é essa, ó. Vamos colocar a regra. A regra. Ninguém deve ser constrangido a exercer trabalho forçado ou obrigatório. Mas olha aí, ó. Aqui, cadê o negócio? Olha lá. Deixa eu mudar aqui, ó. Aí vem aqui. Nos países em que se prescreve para certos delitos, olha lá, pena privativa de liberdade, acompanhada de trabalho forçado, ou seja, tem essa permissibilidade. Ou seja, a própria Convenção Americana já estabeleceu que há essa permissibilidade. Olha lá, então nos países que se prescreve, que se pode, para certos delitos, a pena privativa de liberdade, acompanhado de trabalho forçado, né? Essa disposição, ela não pode ser interpretada no sentido que proíbe o cumprimento da dita pena, ou seja, a interpretação que não seja ali para proibir, né, o cumprimento da pena privativa de liberdade, mesmo que seja acompanhado do trabalho forçado, porque então pode, né? Então, se aquele país, né, dentro da América, traz essa permissibilidade, no caso em tela, tem esse direito, né? Então, esse direito tem, né? E o trabalho forçado, olha lá, olha que interessante, estabelece aqui embaixo, aqui, né? Trabalho forçado, olha lá, não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. O trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. Mas pode acontecer? Pode. Professor, e no ordenamento jurídico brasileiro? Como é que se faz lá no ordenamento jurídico brasileiro? Nós vamos colocar aqui, deixa eu só ajustar aqui o tamanho da letra. Nós vamos colocar aqui, ó. Vamos lá na Constituição agora. Vamos lá na Constituição, seu artigo 5º. Vamos lá. Lá na Constituição Federal, no artigo 5º. Olha aí, ó. Vou destacar aqui, ó. Não há pena. Olha lá. Deixa eu colocar aqui, nós vamos destacar. Não há pena. Ótimo. Aí, pessoal. Não há pena. Olha lá. Vem comigo aqui, ó. Acompanhe junto comigo o raciocínio. Olha lá. Não há pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Não há pena de caráter perpétuo. Não há pena de trabalhos forçados. Olha que interessante aqui no caso em tela. Não apenas de banimento e não apenas cruéis. Então, aonde que a gente está querendo destacar aqui? Ó, a letra C do artigo 5º, inciso 47, na sua a linha C. Olha aí, ó, vamos dar esse destaque aqui, pessoal, para que a gente ratifique, a gente convalidar o nosso conhecimento. Tá joia? Então, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, do trabalho forçado. Olha lá, não apenas, né, olha lá, de trabalho forçado. Então, a nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, inciso 47, né, proíbe o trabalho forçado. Não tem essa permissibilidade constitucional no que tange aos direitos e garantias fundamentais. Então, o trabalho ele é proibido. Agora, a Convenção Americana trouxe que é permissível, desde que não afete a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. Mas pode, pode. Então, isso é um viés que pode vir na tua prova. O que eles podem colocar na tua prova? Eles podem inverter isso aqui para a tua prova. Eles podem inverter. Então, o trabalho forçado pode ir lá na Convenção Americana? Pode. E o trabalho forçado no Brasil? Não pode trabalho forçado. Agora,
Lembrando que o trabalho no Brasil ele é obrigatório. Está previsto na LEP, na Lei de Execução Penal. Não está previsto na Constituição, professor. Não está. Eu não achei. Pois é. Está previsto na Lei 72, 10 de 84, na Lei de Execução Penal. A Lei de Execução Penal fala que o trabalho é obrigatório. Tá joia? Mas não pode trabalho forçado, porque o ordenamento jurídico não trouxe essa prescrição normativa. Tá joia? Mas na Convenção Americana, o chamado de Pax Summa Costa Rica, onde o Brasil foi signatário em 1992, trouxe a permissibilidade do trabalho forçado nessa convenção. No caso da Constituição, não é permissível, é proibido as penas, tá joia? Então, é importante nós destacarmos isso para a tua prova, tá joia? Vamos lá, vamos dar continuidade. Agora, olha que interessante também, isso aqui também é uma dicotomia no que tange às questões brasileiras, né? As questões do Estado Democrático Brasileiro. Olha lá, não constitui trabalhos forçados ou obrigatórios, né? Olha lá, para os efeitos desse artigo. Olha que interessante, pessoal. Quando a gente fala que o trabalho no Brasil, algumas situações, ele é obrigatório, na Convenção fala, ao contrário, que não constitui o trabalho nem forçado nem obrigatório. Por exemplo, na LEP, na Lei de Execução Penal, fala que o trabalho ao preso, aquele que está em situações reclusos, né, no sistema prisional, o trabalho é obrigatório. Aí vem aqui ao contrário, olha lá. Não constitui trabalho forçado obrigatório para os efeitos desse artigo. Os trabalhos ou serviços normalmente exigidos de pessoa reclusa em cumprimento de sentença. Olha que interessante aqui, gente, no caso em tela. Aqui no caso em tela, nós sabemos, por força da Lei de Execução Penal, o trabalho é obrigatório. Aqui a Convenção Americana fala que o trabalho ou serviço normalmente exigidos de pessoa reclusa não é considerado obrigatório ou forçado. Olha que interessante, isso aqui também é um ponto que pode vir na tua prova, porque a gente sabe que o ordenamento jurídico, o trabalho do preso ele é obrigatório, por força da LEP, Lei 72, 10 de 84. Agora, a Convenção Americana fala que o trabalho forçado é permitido. E fala que o forçado obrigatório, aqueles exigidos de preso, não é obrigatório nem forçado. No Brasil, ele é o quê? Obrigatório. Então, olha aí onde que pode cair na tua prova. Conforme a convenção, o trabalho do preso, do recluso, é obrigatório? Não. No Brasil, é obrigatório. Tá na LEP. Tá joia? E vamos ver daqui a pouco mais duas situações que podem vir na sua prova. Deixa eu dando continuidade aqui nesse raciocínio. Olha lá. Tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob vigilância e controlados pelas autoridades públicas. Né? Nós temos aí os presos controlados pelos policiais penais, o sistema prisional. Nós tivemos uma reforma aí, né? No artigo 144, que introduziu a emenda constitucional 104 de 2019, que introduziu no rol dos órgãos de segurança pública chamados de polícias penais. Tá? No artigo 144. Trouxe as questões que a vigilância são feitas pela autoridade pública. Agora, existe uma dicotomia aí também, uma pegadinha de prova. Olha lá. Públicas e os indivíduos que o executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, somente autoridades públicas. No Brasil também é um pouco diferente. No Brasil a tendência é ser totalmente contrário. É ser aquela parceria cada vez mais PPP, parcerias público-privados. Nós temos, por exemplo, o sistema PAC. É um sistema PAC que não é um sistema prisional do governo, é uma entidade particular. Ou seja, tem um viés, né, de busca da ressocialização do preso, mas é de caráter privado. Então, no caso em tela, gente, aqui, para a norma, não pode ter, colocar os presos à disposição de atividades de organizações, né, particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado. Mas a gente sabe muito bem que no Brasil, no Estado Democrático Brasileiro, não só no Brasil, na própria América, né, os países da América, adota o caráter privado, porque justamente tem uma melhor, né, busca da ressocialização dessas parcerias público-privado, tá joia? Mas para a prova é somente autoridades públicas, tá joia? Vamos lá. Isso aqui que pode vir na questão de prova, serviço militar. Sabemos que o serviço militar no Brasil, ele é obrigatório. O conscrito, o jovem, aos 18 anos, conscrito, ao alistamento militar, ele é
obrigatório ao homem. Aqui, na convenção, fala que que não é considerado trabalho forçado nem obrigatório, serviço militar. Não é trabalho forçado, obrigatório, o serviço militar. Aí vem aqui na convenção, né, fala que não é obrigatório, o serviço militar não é considerado obrigatório e nem forçado. No Brasil, onde que vai te confundir para a prova? O serviço militar ele é obrigatório ao homem, né, e facultado, né, às mulheres, aos eclesiásticos, né? Então, o serviço militar no Brasil, ele é obrigatório, né? Então, olha essa diferença para a prova. Aí, põe ainda, nos casos onde se admite a isenção de motivos de consciência, serviço nacional, que a lei estabelecer em lugar daquilo. Então, a gente sabe muito bem que o serviço militar no Brasil ele é obrigatório. Por força da convenção, ele não é considerado obrigatório, ou seja, é o contrário. Então, tem que ficar atento a isso aí. Situações de perigo de calamidade. Aquelas situações que o serviço imposto, né, de perigo de calamidade, é obrigatório, forçado? Também não. No Brasil, nós temos situações, por exemplo, os militares da reserva, né, tanto das Forças Armadas, Marinha Exército Aeronáutica, e as forças dos estados, né, das polícias militares, corpos de bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal, se tiver uma situação de perigo ou calamidade, né, ou seja, uma guerra civil, bem-estar, que afeta o bem-estar da comunidade, pode ser imposto para que eles voltem, né, outorgamente, né, ou seja, imposto pela autoridade competente. Aqui, ó, na convenção, também é considerado que não é obrigatório e não é forçado. A gente sabe muito bem que se houver uma necessidade, no Brasil, no Estado democrático, volta, sim, de maneira obrigatória para realizar aquela atividade, se tiver um perigo ou calamidade pública no Estado democrático republicano brasileiro. Outro ponto também que é contrário no Brasil, obrigações cívicas. Obrigações cívicas no Brasil também é obrigatório. Por exemplo, nós chamamos de cargos honoríficos, né? Por exemplo, cargos de honra, jurado. Se você for jurado, né, trabalhar como jurado, é obrigatório você vir, né, participar. Mesário, você é mesário lá nas eleições, na elegibilidade eleitoral, quando está exercendo lá, né, na época das eleições, você é convocado como mesário, você é obrigado a ir, né? Então, obrigações cívicas, então, você tem a obrigatoriedade. Agora, para a convenção, não é forçado nem obrigatório. Não é forçado e nem obrigatório. Então, a gente fica atento a isso aí. Pode ser uma boa questão na tua prova, justamente que traz um caráter diferente da nossa Constituição, das nossas normas infraconstitucionais. Tá joia? Então, vamos lá, vamos buscar o conhecimento aí. Direito e liberdade pessoal no item 2. Olha que importante destacar. Ninguém pode ser privado da sua liberdade física. Gente, é a regra, né? Nós destacamos que ninguém pode ser privado da sua liberdade física. Essa é a regra. Né? Ninguém pode, a pessoa, nós temos que garantir o direito da pessoa à liberdade. Na nossa Constituição da Federal, estabelece o artigo 5º, em 4 situações que podem prender uma pessoa. Primeiro, flagrante delito, né? Ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, transgressão militar e crime propriamente militar. Então, essas 4 situações podemos deter, né, capturar, prender uma pessoa. Flagrante delito, ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, transgressão militar e crime propriamente militar. Então, no caso em tela, pode realizar esses atos, né? No caso em tela. Agora, no caso, a regra é a liberdade. A liberdade que foi consagrada lá na primeira geração ou dimensão de direitos humanos, né? O direito de liberdade de ir e vir, liberdade da propriedade, liberdade religiosa, tal. E esse direito é garantido aonde, professor? Pelas constituições, né, dos países e pelas leis. As leis nós chamamos de normas infraconstitucionais, né? Ou seja, está tanto garantido na lei da Constituição, quanto nas leis infraconstitucionais que regulam os certos comportamentos dos cidadãos daquele estado, daquele país. Tá joia? Para lá. Ninguém pode ser submetido à detenção ou encarceramento, que, amigos? Arbitrários. Ou seja, nós já falamos isso também lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma prisão ilegal, ela tem que ser imediatamente relaxada pela autoridade, o que, amigos? Judiciária. O juiz tem que relaxar a prisão, porque aquela prisão é o que? Se tornou ilegal. Tá joia? Importante nós destacarmos isso para a sua prova, hein? Toda pessoa detida e retida deve ser informada lá das razões de sua detenção, né?
tem que saber, né, gente, o direito da artigo 5º também estabelece, tem que saber os motivos da sua prisão, por que foi preso, né? A identificação de quem o deteu, capturou, a pessoa que fez lá a lavratura do APF, o auto de prisão flagranteria, tem todos os direitos fundamentais. E notificada sem demora, lá, da acusação ou acusações formuladas contra ela. Então, tem que saber, né, por que foi presa, daquilo que pesa em seu desfavor, né? Então, a pessoa tem um direito constitucional, aqui, né, supralegal, de saber essas informações do caso interno. Tá joia? Vamos lá. Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, lá, sem demora, né, à presença de um juiz de autoridade competente, autorizada. Gente, aqui no caso interno do Estado brasileiro, nós temos a figura agora recente, né, promulgada, né, pela a mudança, inclusive, do CPP, pelo pacote anticrime da audiência de custódia, aonde, quando nós detivermos e capturamos o infrator, encaminhamos a presença do delegado de polícia, que é a autoridade judiciária, a autoridade tem que encaminhar, né, competente, este detido capturado, preso, ao juiz da audiência, para que realize a audiência de custódia em até 24 horas. Nós tivemos uma alteração do pacote anticrime, que trouxe essa particularidade, que já tinha sido estabelecida numa resolução, né, do Conselho Nacional de Justiça em Brasília, já tinha decidido, agora está por força de lei. Nós tivemos alteração aí do Código de Processo Penal, que deve ser conduzida a presença do juiz em até 24 horas para que realize a audiência de custódia. Tá joia? Então, é importante nós destacarmos isso para a sua prova. Então, olha lá. Autorizado pela lei e a exercer funções judiciais, tem direito lá de ser julgada dentro de um prazo razoável. É o princípio da razoabilidade, do tempo razoável do processo, do devido processo, que não seja muito longo, mas também que não seja muito curto, porque se for muito curto, também pode violar direitos fundamentais, como a defesa, contraditório, a produção de provas inerentes, né, a garantia da não autoculpabilidade, a garantia da não incriminação. Né? Olha importante esse ponto aqui, ó. Sua liberdade pode ser condicionada às garantias que seguram o seu comparecimento em juízo. Gente, nós temos uma situação lá que condiciona, né, aquela oração subordinada adverbial condicional. Né? A liberdade pode ser condicionada, a liberdade da pessoa, às garantias que seguram o seu comparecimento em juízo. Né? Por exemplo, nós temos a situação da Lei 9.099, 95, nós iremos ver, que, no caso, a prática de crimes, de infrações penais, cuja pena máxima não seja superior a 2 anos, por exemplo, porte para uso, do artigo 28 da Lei 11.353 de 2006, por exemplo, lei de tóxicos, lei de entorpecentes, que é o crime de drogas, o portar para consumo pessoal, ali no caso interno, a lavratura do TCO pode ser condicionada, ou seja, a liberdade, ele pode liberá-lo, né, desde que ele assuma o compromisso de comparecimento em juízo. Olha que interessante, por que eu destaquei ele ali? Justamente essa figura aí dos crimes, né, de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não seja superior a 2 anos. Vamos ver isso na lei 9.099, 95. Por exemplo, lá, ó, lavra o TCO, o termo circunstancial de ocorrência, libera o cidadão infrator no momento da detenção e captura, ele assina o termo para que ele compareça, né? Ou seja, a liberdade fica condicionada, assegurando o seu comparecimento em juízo. É o que acontece no GCRIM, Juizado Especial Criminal. No ato da detenção e captura, ele já assina o termo, né, feito pela autoridade lá de polícia, assina o termo de comparecimento, e ele é liberado do local, desde que ele compareça. Agora, caso ele não comparecer, vai responder o que é desobediência, além do que ele vai responder pela situação do porte legal de uso, né, de entorpecentes, ele vai recorrer lá à desobediência da ordem emanada pela autoridade judiciária. Tá joia? Então é importante nós destacarmos isso aí para a tua prova. Vamos lá. Toda pessoa privada da sua liberdade tem direito a recorrer a um tribunal competente. O direito ao duplo grau de junção, né? O direito à recorribilidade, o direito ao reexame, à reanálise da sua temática, que às vezes você foi lá punido, né, em primeiro grau, primeira instância, você tem o direito de recorrer a um tribunal, a um juízo competente. Olha lá, sobre a legalidade de sua prisão ou detenção, e ordene a sua soltura se a prisão ou a detenção forem o quê? Ilegais.
Sabemos muito bem, no ordenamento jurídico brasileiro, se uma prisão ela é ilegal, ela pode ser relaxada imediatamente, né? Ela será relaxada imediatamente pela autoridade, o quê? Judiciária. Ela deverá, né, ser relaxada imediatamente pela autoridade judiciária. E se ela deixa de relaxar essa prisão legal, gente, a autoridade, por força da nova lei 13.869, que é a nova lei de abuso de autoridade, a pessoa vai responder. O magistrado, o juiz, ele vai responder para a abuso de autoridade se ele não relaxar a prisão, o quê? Ilegal. Então, tem que ser relaxado imediatamente pela autoridade judiciária a prisão ilegal. Ou seja, a prisão que está em desconformidade com o ordenamento jurídico. Tá joia? Tal recurso não pode ser restringido nem abolido, né? No caso aí, direito ao recurso, ao dupla junção. O recurso pode ser interposto lá pela própria pessoa ou por outra pessoa, mas no caso interno, sabendo muito bem, por meio do advogado constituído. Nós chamamos isso de defesa técnica, né? Agora, por exemplo, um habeas corpus pode ser impetrado, inclusive, pela própria pessoa, né? Pode ser impetrado pela própria pessoa. Tá joia? Gente, esse ponto também aqui, de tema de grande relevância, de grande importância para a tua prova. Professor, por que é importante aqui? É porque existe uma diferença, há uma diferença na Constituição e na Convenção Interamericana ou Americana de Direitos Humanos. Gente, importante nós destacar, professor, o que pode mais cair nessa prova? Eu estou vendo aqui muito direito, muito bacana, legal, muitos pontos semelhantes, né? A Declaração de 48. Professor, o que tem certa chance de cair na prova? Aquilo que é igual à Constituição e à Declaração ou aquilo que é diferente, aquilo que traz um aspecto normativo diferente? Muito bem, pessoal. Com certeza, a grande chance, a grande possibilidade de cair na tua prova não é aquilo que é igual, mas é aquilo que é diferente. Porque lá na hora da tua prova, o que o examinador pode fazer? Ele pode colocar aquilo que é diferente como igual. É o que nós vamos ver aqui, ó. Nós temos esse ponto número 7, que na Constituição nós temos uma situação. Agora, na Convenção Americana, tem uma situação peculiar, ou seja, pontos divergentes ou, às vezes, pontos incompletos. Vamos lá. Ponto número 7. Ninguém deve ser detido por dívida. Gente, não há prisão civil por dívida. A regra é prisão, questões lá do direito penal. A gente chama aí o direito penal, ele vem na última raça, na extrema raça, o princípio da fragmentariedade. Né? O direito penal ele vem trabalhar conosco quando os demais ramos do direito foram ineficazes. Essa situação lá que cabe prisão, a detenção e a captura, uma prisão preventiva, uma cautelar, uma temporária, uma condenação a uma pena privativa de liberdade nas questões penais, na extrema raça, na última raça, que é o direito penal. Agora, pessoal, o direito civil não estabelece, por exemplo, o cara deixou de pagar uma situação, a sua prisão. A regra é essa, não tem prisão por dívida no direito civil, exceto em duas situações ou em uma situação. A Convenção Americana trouxe uma exceção só. A Constituição Federal trouxe duas. Olha aí, ó, questão de diferença para da prova. De novo, a Convenção trouxe somente uma situação. E a Constituição da República de 88, ela trouxe duas situações. No caso de excepcionalidade, quando cabe prisão por dívida. Bacana? Então, vamos ver o que estabelece a nossa Convenção. Olha lá. Ninguém deve ser detido por dívida. Essa é a regra. Essa é a regra. Mas existe uma relativização. Qual é a relativização? É ali, ó. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos lá pelo inadimplemento de obrigação alimentar. Ou seja, o João fez ato, conjunção carnal, ato de libidinoso, e é pai de uma criança. Ele fez o ato, né? Pai de uma criança. E não pagou. Está 3 meses lá no ordenamento, sabe? Dá 3 meses pós o pagamento de pensão alimentícia, provisórios ou provisionais, né? Cabe prisão civil por dívida. Ele é recolhido lá e vai explicar ao delegado de polícia por que ele está pagando. Então, cabe prisão civil por dívida. Somente neste caso. Isso prevê a Convenção Americana de Direitos Humanos. Agora, professor, a nossa Constituição, o que prevê? Olha lá. Prevê também, olha lá, não haverá prisão civil por dívida. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais didático o nosso conhecimento. Olha lá.
Olha lá, pessoal, vejamos aqui, ó. Olha lá, olha lá, olha lá. Não haverá prisão civil por dívida, salvo o do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação mentida, ou seja, inadimplemento de obrigação alimentar, né? Ou seja, inadimplemento, que é uma pessoa inadimplente, deixou de pagar, né? Olha o prefixo in de negação, inadimplente. Uma pessoa adimplente é aquela que paga. O inadimplente é que deixou de pagar. Voluntariamente, ou seja, ele pagou porque não quis. E inexcusável é uma situação e não pode se excusar, ele não pode se esquivar daquela obrigação a ele imposta. É uma determinação legal, ele tem uma obrigação de realizar o ato. Ele não pode se excusar, se esquivar daquele ato. É dele, é obrigação dele realizá-lo. De obrigação alimentícia. Então, até esse ponto, está certo, está igualzinho lá no artigo, lá no ponto 7º, né, da Convenção sobre o Direito da Pessoa, Americana de Direitos Humanos. Está semelhante lá. Agora, nós temos uma figura na Constituição chamada de depositário infiel. Nós temos uma figura chamada de depositário infiel. Essa figura do depositário infiel, gente, não tem na Convenção Americana de Direitos Humanos. Não tem. Ah, professor, então no caso inteiro, a nossa Constituição tem a prisão para o depositário infiel? Sim. Nesse caso, depositário infiel é um entendimento, por exemplo, o magistrado, ele coloca um terceiro particular para tomar conta de um bem, né? Tomar conta de um bem até que, por exemplo, um litígio, um conflito, uma contenda em particular se resolva. E o que a pessoa ela faz? Ela faz uma deteriorização desse bem, ou danifica, né? Destrói, por exemplo, esse bem que foi depositado pela autoridade judiciária, pelo juiz, em nome dessa pessoa. Ou seja, ele foi infiel, ele não foi fiel. O juiz o nomeou como depositário daquele bem. E ele foi infiel. Por exemplo, o bem foi deteriorado, o bem foi destruído. Então, esse depositário, ele foi infiel. Cabe prisão civil por dívida do depositário infiel? Cabe. Se for conforme a Constituição, cabe. Se for conforme a convenção, não cabe. Então, o que eles podem fazer na tua prova, meus irmãos? Eles podem inverter. Falar que na Convenção Americana cabe prisão para depositário infiel e, conforme a Constituição, não cabe. Ao contrário, na Constituição cabe e na Convenção Americana é que não tem essa permissibilidade, não tem essa previsibilidade, na verdade. A palavra correta é a previsibilidade, ou seja, a previsão dentro do ordenamento. Gente, eu vou me abster de questões jurisprudenciais. Nós temos vários pontos que divergem, né, ao longo dos anos, acerca da possibilidade, né, de aplicação do depositário fiel no ordenamento jurídico que tange a prisão, justamente por essa dicotomia. A Constituição fala uma coisa, a Convenção Americana fala outra, mas lembrando que, no caso interno, nós temos a Constituição. E a Convenção, ela está abaixo da Constituição, né? Ou seja, está no princípio da supralegalidade. Então, muitos têm se questionado se cabe prisão civil por dívida, que estaria violando a Convenção Americana. Tem vários entendimentos, né? O último entendimento que nós chegamos, né, até então, que ficará a critério do Poder Judiciário, ou seja, do juiz de primeira instância, primeiro grau, ele aplicar. Ou se aplica a questão lá da Convenção Americana, o princípio do juiz natural, o princípio lá do ato motivado do magistrado, se cabe a prisão civil por depositário infiel ou não, né? Conforme a Constituição ou conforme a Convenção Americana de Direitos Humanos. Deu essa liberdade dentro do poder discricionário da conveniência e oportunidade do magistrado decidir o que é melhor para o caso interno. Tá joia? É importante atacar nisso aí. Artigo 8º, garantias judiciais. Olha lá. Toda pessoa tem o direito de ser ouvida, né? Com as garantias e dentro do prazo razoável, ou no tribunal competente, tranquilo, independente, imparcial. Gente, lembrando que todos os tribunais nossos, eles são independentes e imparciais, né? Tem que se respeitar. Estabelecido anteriormente por lei, né? Princípio da neutralidade legal, na apuração de qualquer acusação, olha lá, contra ela, ou seja, princípio da neutralidade legal, tem que se garantir, né, a questão da presunção de inocência, né, da acusação penal formulada contra ela, ou para que se determine os seus direitos e obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou qualquer outra natureza. Então, gente, tem o direito, né, às garantias judiciais do devido processo, né, gente? A questão, inclusive, da não autoincriminação, né, o direito à presunção de inocência no caso interno. Olha lá, então é o que estabelece aqui o ponto segundo lá. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a ser
tem direito a que se presuma inocência, a sua inocência. Vamos destacar isso aqui. Até que se prove o quê? A culpabilidade. Olha aqui, ó. Enquanto não se comprove legalmente a sua culpa. Professor, o cidadão João foi condenado em primeira instância. João exauriu, perdeu a sua presunção de inocência? Não, porque João ainda ele pode exercer o duplo grau de jurisdição, né? E tem o direito ao recurso. Então, e a N ainda presume o que, pessoal? A sua inocência, até a sua culpabilidade ser exaurida, confirmada a sua culpabilidade. Então, aqui no caso, gente, presuma sua inocência, presunção de inocência, até que se comprove a sua culpabilidade. Tá joia? Olha lá, as garantias do processo. Olha lá. Direito de ser acusado, ser assistido ou tradutor, intérprete, né? Tranquilo. Comunicação prévia, permemorizada da acusação formulária, isso é importante destacar. Então, tem que saber daquilo que está se pesando, aquilo que está sendo acusado em seu desfavor, tá joia? Olha lá. Acusação, concessão ao acusado de tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa, tranquilo? Ou seja, tem que ter o tempo adequado, né, para a sua defesa, sem estresse. Direito ao acusado de defender-se, olha lá, de acusado de defender-se pessoalmente ou ser assistido por defensor de sua escolha, ou seja, por meio do advogado que constituir a professora, tem um advogado. Aí, no caso, defensoria pública, desde que tenha o quê? Insuficiência de recursos. Nós iremos ver isso na Constituição Federal. Não. E comunicar-se livremente, em particular, com o seu defensor. Então, esse é outro garantia do Estatuto da OAB que prevê, né, o direito de conversar, né, com o seu advogado de maneira particular, né, reservada, né. É interessante nós termos essa figura também aí, no caso em tela, da lei de abuso de autoridade. Ele tem esse direito de conversar, né, de comunicar-se com o seu cliente, né, de maneira reservada, tá? É importante sacar. Olha lá, direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, né? No caso aí, a gente tem os defensores públicos, né? Que é aquele que tem insuficiente recurso, olha lá, remunerado ou não, se a legislação interna, se o acusado não se defender, ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei. Tá joia? Então, tem o direito aí do advogado do Estado, chamamos de defensores públicos. Direito da defesa de inquirir testemunhas presentes no tribunal, ou seja, tem o direito lá, né, de ir lá contrapor, né, de apresentar testemunhas, ou seja, de produção de prova contra si, né, gente? É o direito ao devido processo, né, ao direito de produção de provas, né? Vamos lá. Obter comparecimento lá, como testemunhas, peritos e outras pessoas que possam lançar luz aos fatos, que possam esclarecer aos fatos. Direito a não ser obrigado a depor contra si, nem a declarar a culpada, declarar-se culpado. Gente, isso aqui é importante mais. Direito à não culpabilidade. O direito à presunção de inocência. Direito à não autoincriminação. Vamos colocar aqui, gente? Vamos colocar aqui, importante, ó. Direito a não culpabilidade. A não culpa, autoculpabilidade. É uma subespécie, gente, da presunção de inocência, né? Direito a não incriminação. É uma subespécie da presunção de inocência, né? Direito a não autoculpabilidade. Direito a não incriminação, né? Ou seja, o direito à presunção de inocência, direito a não autoculpabilidade, direito à presunção de inocência, a não incriminação. Bacana? Então, isso é importante nós destacarmos aí.
É uma subespécie da presunção de inocência. Tá joia, pessoal? E de não produção de prova contra si. Olha que interessante, o direito de recorrer da sentença para o juiz ou tribunal superior. Aqui, gente, é o direito do duplo grau de jurisdição, provavelmente dito, né? É o direito ao duplo grau de jurisdição, é o direito de uma reanálise da instância superior, né? Aqui nós chamamos de duplo grau de jurisdição. Ou seja, o direito ao reexame, a reanálise daquilo que está sendo imputado em seu desfavor. E, no caso, aqui vai ser o novo juiz, vai ser o novo tribunal, vai ser uma nova pessoa que vai fazer essa análise no caso em tela. Então, o direito ao duplo grau de jurisdição. Bacana? É importante também para a prova. Vamos lá. A confissão do acusado só é válida sem a coação de nenhuma natureza. Gente, olha que nós destacamos isso aqui, já falamos, né? A pessoa pode confessar? Pode. Ela não pode confessar, ela não vai ser válida essa confissão se ela tiver sendo que coagida, constrangida, intimidada. Não pode, isso não servirá de prova. Aqui, gente, não servirá de prova para condenação se ele for constrangido, se ele for intimidado à confissão. Então, no caso em tela, não há que se falar, né, em condenação no caso em tela. Essa prova não vai ser analisada, porque, na verdade, é uma prova ilegal. Nós temos a figura da Lei 9455 de 97, Lei 9455 de 97, seu artigo 1º, inciso 1º, a linha A. Olha aí, ó. Olha a figura. Vamos colocar isso aí na prova, hein? Vamos aprender isso aí, hein, pessoal? Vamos colocar esse destaque aí, ó. Olha aí, ó. Vamos dar esse destaque aí para a prova, hein? Olha lá, olha lá. Vou colocar aqui, ó, configura a tortura. Configura, tá? Vou colocar aqui uma letra aqui para dar esse destaque, ó. Nós temos a lei 9455/97, que trata da lei de tortura. Olha aí, ó. Vamos dar esse destaque aí, pessoal. Dá esse destaque, hein? Olha aí, ó. Olha o tipo penal. Como constitui crime de tortura lá? Constranger. Professor, o que é o constranger? É a coação, é a intimidação. E qual a finalidade aqui? Confissão. Olha lá. Com fins de informação, declaração, confissão de vítima de terceira pessoa. Então, no caso em tela, configura tortura, gente. Além do caso, a pessoa não ser condenada pelo fato dela ter confessado, vai gerar o quê? Tortura para os agentes da lei. Então, é importante nós destacarmos isso para a sua prova. Então, lá, o constrangimento, a intimidação, tá? A coação configura crime de tortura. Então, a confissão do acusado só é válida sem coação de nenhuma natureza. Então, se houver a coação, gente, a gente chama isso de fruto da árvore envenenada. Aquela prova, ela não servirá, a confissão não servirá de prova para condenar aquele acusado, e sim para configurar tortura pelos agentes da lei. Tá joia? Então, é importante nós destacarmos isso aí para sua prova. Então, fique atento a isso aí. Beleza? Vamos lá. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido por novo processo pelos mesmos fatos. Gente, olha que interessante destacar isso aqui. Boa questão de prova. Se aquele cidadão, aquele réu, ele foi absolvido daquele julgamento, não pode ser submetido a um novo processo por aqueles mesmos fatos, né? Por quê? Porque ele já foi o quê? Absolvido. Ele já foi absolvido. Agora, olha a pegadinha do malandro. Vocês têm que ficar atentos aí. Pelos novos fatos, pelos mesmos fatos, ele não pode. Agora, professor, se surgiram novos fatos, pode ter uma condenação? Pode. Olha aí, gente, fiquem atentos. Se a pessoa foi absolvida
transitou em julgado. A regra que não pode ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Agora, cuidado, lá na tua prova, você pode colocar que são fatos diferentes, são fatos separados daquele fato inicial. Pode ser condenado? Pode. Pode ser submetido ao processo? Pode. Então, cuidado, pelos mesmos fatos, não pode. Agora, pelos fatos novos, pode sim. Tá joia? Então, fiquem atentos aí. Olha lá. O processo penal deve ser público. Né? A regra. Nós temos as audiências, nós falamos, né? O devido processo, ele é público. Salvo necessário para preservar os interesses da justiça. E também, por exemplo, da intimidade, nós já vimos na declaração, né? O da intimidade, por exemplo, no caso, vara da família, que é de foro íntimo, né? Mas a regra é a publicidade. Princípio da legalidade e da retroatividade. Gente, só para a gente relembrar. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. É o princípio da legalidade, é o princípio da anterioridade legal. Vamos lá. Ninguém poderá ser condenado por atos ou omissões que, no momento, olha lá, pessoal, não constituam um delito. Ou seja, o princípio da anterioridade legal. Não há que se falar em punibilidade se não tiver o quê? Uma lei, tá? Que naquele momento constitua ato criminoso. Então, ninguém pode ser condenado lá. No momento que foram cometidos, não constitui delito. Tá? Ou seja, o princípio da autoridade legal não é delito, então não há que se falar em culpabilidade, em tipicidade criminal. Nem tampouco poderá se impor pena mais grave do que aplicado no momento da ocorrência do delito. É também a mesma coisa, o princípio da irretroatividade, maléfica, prejudicial. Né? Não, se o cara cometer um homicídio que é de 6 a 20, homicídio simples, de 121 do Código Penal, vem uma lei amanhã, fala que o homicídio simples, em vez de ser 6 a 20, vai ser de 15 a 30, por exemplo, ou seja, houve uma majoração. Isso vai retroagir, ter o efeito ex nunc? Não. Né? Nós chamamos de efeito ex nunc, daqui para frente. No caráter maléfico, é o efeito ex nunc, daqui para frente. No entanto, se tiver um caráter benéfico, né, um caráter retroativo para beneficiar, aí sim pode retroagir, né? O efeito ex nunc, né? Nunc testa, só lembrar, né? Ele joga para trás. Então, o efeito ex nunc retroage no caráter benéfico. O efeito ex nunc, só lembrar de nuca, né? Nuca, nunca empurra para frente. O efeito ex nunc para frente, só as questões daqui para frente. Então, não se põe pena mais grave, ou seja, a majoração daquilo que já aconteceu. No entanto, se tiver o caráter benéfico, aí sim tem o princípio da retroatividade benéfica. É o caráter da exceção que entra no caso de benéfico. Bacana? Professor, direito à indenização. Tem direito? Tem. Quando? Quando houver erro judiciário. Olha aí, ó. Erro judiciário. E no Brasil, nós temos também a previsão no artigo 5º, vamos colocar aqui, ó, no caso de erro judiciário, e se ficar mais tempo da pena aplicada. Olha aí, ó. Nós temos aí um inciso 74, 75, né? Olha lá, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar. É prevista a nossa Constituição, né? É prevista a nossa Constituição. Olha aí, ó. Vamos dar esse destaque aí, ó. Questão de prova, hein? Olha lá. Artigo 5º, inciso 75, vejamos, né? Vamos colocar. Antes de mais na prova. Olha lá. Onde está previsto isso, professor? Na nossa Constituição de 88. Tá joia? Então vamos lá, vamos estabelecer. Fala aqui, vai ter indenização, conforme a lei, no caso que haver sido condenado, ela em sentença transitar julgado por erro. Então o Estado, o poder público, se errou, ele vai ter que arcar com as consequências por erro judiciário. Aí a nossa Constituição estabelece que lá, o Estado, deixa eu dar um destaque aqui, ó, de prova. O Estado indenizará o condenado, além do erro, né, judiciário, que está previsto na Convenção Americana, olha lá, assim como o que ficar preso por além do tempo fixado na sentença. Acontece, professor? Acontece. Às vezes ali não tem a quantidade de juiz da vara de execuções, não tem a quantidade de defensor público para aquele tanto de preso,
e às vezes o preso ele fica encarcerado por tempo além daquele que foi fixado na sentença. Então, ali no caso em tela, houve uma falha do Estado, houve uma falha do poder público. E aí ele, poder público, tem que arcar com essas consequências. Tá joia? Então, ele tem que arcar com essas consequências. Olha aí, ó, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Olha lá. Vejamos. Ninguém pode ser objeto de ingerências e arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, né? Semelhante aí à Declaração de Direitos Humanos, né? Declaração Universal. Nós temos direito à privacidade, à vida da família, o domicílio, né? Nós já falamos, né, gente? A questão lá da casa, um asilo inviolável, né? Ninguém podendo penetrar. Olha lá, até coloquei aqui, ó, sem o consentimento do morador, né? Exceto em flagrante delito, pesar-se, prestar socorro, ou durante o dia, por ordem judicial. E falamos também, né, no caso de abuso de autoridade, o artigo 22, inciso 3º da nova lei de abuso de autoridade, a lei 13.869, que trata do cumprimento de mandado de busca e apreensão entre as 21 e 5 horas da manhã, configura também abuso de autoridade. Então, no caso em tela, nós temos esse resguardo da vida privada, domicílio e a correspondência. Nós já falamos também, né? Que é inviolável o sigilo de correspondência, lá, as comunicações telegráficas, dados, comunicações telefônicas, salvo no último caso, né? Das comunicações telefônicas, por ordem do juiz nas situações de investigação criminal e instrução processual penal, né? As comunicações telefônicas, né? A gente tem a quebra do sigilo telefônico e a interceptação telefônica. Nós temos também agora a figura do pacote anticrime da Lei 13.964, que é o artigo, acrescentou o artigo 8º-A da Lei 92.96, as questões da captação ambiental, né? Essa interceptação telefônica. Então, tem essa possibilidade, tá joia? Nem ofensa ilegal à sua honra ou reputação. Também lembrando que, se houver, vai responder pelos crimes, né? Injúria, calúnia ou difamação, né? Conforme a conduta praticada. Tá joia? Vamos lá. 13. Toda pessoa tem o direito de liberdade de pensamento e expressão, né? Tranquilo, né, gente? Olha lá. Verbalmente, por escrito ou de outra forma, impressa ou artística, né? A gente tem liberdade de expressão. Lembrando que o meu direito termina quando inicio dos demais. Olha lá. O exercício de direito previsto no inciso precedente não pode estar sujeito à censura prévia. Lá. A gente o direito à não censura, né, prévia, mais responsabilidade ulterior. Né? Quem que deve ser expressamente fixado pela lei, se necessário, para assegurar lá, o respeito aos direitos e reputação das demais pessoas. Então, lembrando que o meu direito termina no exercício dos demais. Então, eu posso muito bem falar aquilo que eu bem entender? Sim. Em rede social? Sim. Mas lembrando que essa livre pensamento e expressão, ela não essa liberdade de expressão não é absoluta. Ela é relativa, porque pode gerar o quê? Olha lá, responsabilidade, o quê, pessoal? Ulterior. Quando gera a responsabilidade ulterior? Olha lá, quando lá houver o desrespeito, né? Olha lá, a reputação das demais pessoas. Então, no caso dela, tem que se respeitar, tá joia? O direito à lei, o direito à lei. Não se pode restringir, olha lá, o direito de expressão por via de meios indiretos, olha lá, papel de imprensa, frequências, né, radioelétricas, ou de equipamentos, aparelhos de uso de difusão de informação, por exemplo, rádio, televisão, não pode, né? A nossa Constituição já estabelece lá, é assegurado a todos acesso à informação, resguardado o sigilo da fonte, quando necessários ao exercício o quê, pessoal? Profissional, né? Então, a imprensa tem essa liberdade, a liberdade de imprensa é um direito constitucional, é um direito supralegal que deve ser respeitado tanto em âmbito internacional quanto em âmbito nacional no Estado brasileiro. A lei pode submeter a espetáculos públicos a censura prévia, né? O objetivo lá, por exemplo, lá, põe lá entrada em shows, em eventos, em bares, não pode entrar menor de 16, 14, por quê? Questões de proteção moral da infância e da juventude. Olha que interessante, a própria Convenção já estabelece algumas particularidades que o próprio Estatuto da Criança e Adolescente nosso, a Lei 8069, já vem estabelecendo. Tá joia? Importante destacar. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra. Olha aí, pessoal, importante destacar, hein? Olha aí, ó. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, apologia, ou seja, né,
aquele entusiasmo, aquela referência, aquele apoio, né? Aquele entusiasmo, nós chamamos de apologia ao ódio nacional, racial ou religioso. Isso aí, gente, isso é segregação. Ao que aconteceu lá em Auschwitz, né? A situação do Holocausto para com os judeus na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, dos alemães em detrimento dos judeus em Auschwitz, né? As questões lá da segregação, de apologia ao ódio, né? Em desfavor para com os judeus. Então, no caso em tela, não há que se fazer, né, aquele critério nazifascismo, né, de separação, a xenofobia, aquela separação entre raças, né? Não há que se falar em raças, nós temos uma raça só, chamada de raça humana, né? Então, além de proibir toda propaganda a favor da guerra, apologia ao ódio nacional, racial, religioso, olha lá, que constitui o quê, pessoal? A incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. Inclusive, nós temos essa previsibilidade, gente, na lei de racismo, na lei 77.1639, que é o artigo 20, parágrafo 1º, fala que, olha lá, fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilize lá a cruz suástica ou gamada, né, para fins de divulgação do nazismo. Aqui, gente, a própria lei estabelece que é proibido no ordenamento jurídico a propaganda, justamente o nazismo, aquelas questões totalmente de apologia à violência, né, à segregação que aconteceu no Holocausto, nas situações lá para com os judeus, né, a morte dos judeus em campos de concentração, né, relacionado lá na Segunda Guerra Mundial. Então, é proibido quaisquer tipos de apologia nesse sentido, que gera a discriminação, a segregação, no que tange as questões procedência nacional, racial ou religioso. Tá joia? Então, é importante nós destacarmos isso aí para a prova também. Direito de retificação ou de resposta. Também tem essa previsão no artigo 5º. O direito proporcional ao agravo, né, além da indenização por danos morais e materiais decorrentes dessa violação. Olha lá. Toda pessoa atingida por informações inexatas ou ofensivas, né, tem o direito a fazer a retratação lá, pelo mesmo órgão de difusão, sua retificação, ou seja, correção ou resposta, das condições que a lei estabelecer. Está previsto no artigo 5º da Constituição. Olha lá. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, é o direito de resposta, o direito de retratação. Coloca uma foto lá de um jogador, por exemplo, na capa da revista e começa a difamá-lo, né, a sua imagem e tal. Ele tem o direito, né, de imagem proporcional, o direito de retratação ao ofensivo, a sua imagem, proporcional, ou seja, tem que ser na mesma capa, da mesma revista, da mesmo jornal, daquela circulação, daquele informativo, além da indenização do dano material moral decorrente dessa violação. Olha lá, está dizendo aqui o item segundo, olha lá, nenhum caso de retificação, olha lá, ou resposta vai eximir, né, da responsabilidade o quê? A responsabilidade que houver incorrido. Somente a responsabilidade civil de danos morais, materiais, decorrente do que, pessoal? Desta violação. Tá joia? Então é importante nós destacarmos isso aí para a sua prova. Vamos lá, vamos caminhando. Pessoal, direito à reunião. Não precisa nem falar, né? Isso aqui é muito importante para a prova. O direito à reunião pacífica e sem armas. Professor, eu já vi isso na Constituição. Tem na Constituição? Tem. Artigo 5º, inciso 16 da nossa Constituição, que estabelece: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Não precisa de autorização, ou seja, independente de autorização, desde que não frustre outra reunião convocada no mesmo local, e somente meio exigido aviso prévio à autoridade competente. Então, gente, nós temos no Estado Democrático, República Brasileira, o direito à reunião. Lembrando que é reunião pacífica e sem armas. Tá joia? Então, gente, isso corrobora, isso vem convalidando aquilo que a gente tem na nossa própria Constituição, no seu artigo 5º, inciso 16. Isso é uma boa questão na tua prova, hein, gente? Tranquilo? Fiquem atentos aí. Vamos lá, vamos caminhando. Direito à liberdade de associação também. Nós já trabalhamos isso aqui na Declaração Universal de Direitos Humanos, trabalhamos também, e vamos trabalhar na Constituição Federal, tema de grande importância, de grande relevância para a sua prova, que é o direito à liberdade de associação. Sabendo que a Constituição também prescreve
no seu artigo 5º, inciso 17, que é permitido a associação vedada de caráter, o que, amigos? Paramilitar. Professor, o que é a atividade paramilitar? São aqueles grupos, né, aquelas organizações criminosas, ou associação criminosa, ou milícia privada, que usam de técnicas e táticas de intervenção, mas não a favor do Estado, contra o Estado democrático republicano de direito. Então, associações são previstas e são legais. Olha lá, todas as pessoas têm o direito, né, lá, de associar-se livremente, lá, para fins ideológicos, políticos, religiosos, econômicos, culturais, esportivos ou qualquer outra natureza. O que não pode, gente, é para fins ilícitos. Se eu tenho a reunião de 4 ou mais agentes ali, eu tenho a figura da organização criminosa. Eu tenho uma situação de prática reiterada de crimes hediondos, eu tenho uma organização criminosa. Se eu tenho ali 2 ou mais reunindo uma associação ali, 2 ou mais para a prática de crime de tráfico, eu tenho o artigo 35 da lei 11.343 de 2006, de tóxicos, de entorpecentes, eu tenho uma associação para o tráfico. Se eu tenho ali informação de 3 ou mais para a prática de crime previsto no Código Penal, por exemplo, eu tenho uma associação criminosa, artigo 288 do CPP, do Código Penal. Então, eu tenho, no caso em tela, uma associação para o crime. Então, isso é proibido, isso é expugnado na ordem jurídica. No entanto, pode o quê? Associação, desde que seja lícita para fins ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, questões trabalhistas, sociais, culturais, esportivos, tudo bem. Só não pode de maneira ilícita. Gente, um ponto importante que eu quero destacar é este aqui, ó. É este aqui, ó. Eu quero que vocês fiquem atentos, tá joia? É um ponto importante que eu quero destacar, que eu vou destacar, que eu quero uma atenção especial nisso aqui. Tá joia? Eu vou até aumentar a letra aqui, ó. Eu quero uma atenção especial nisso aqui. Boa questão na tua prova. Olha lá. O disposto desse artigo não impede a imposição de restrições legais e mesmo a privação do exercício de direito de associação. Olha lá. Pode, inclusive, ser privado do direito à associação a membros das Forças Armadas e da Polícia. Olha que interessante. A Convenção Americana fala que os estados, né, os países, no caso dela, eles podem restringir o exercício de associar-se. Né? O direito à associação. 2 ou mais pessoas se reúnem com as questões políticas, questões ideológicas, questões trabalhistas, sociais. Né? A Convenção fala que o país pode restringir. E o Brasil, professor? Como que é adotado no Brasil? O Brasil tem o direito às Forças Armadas e à polícia exercerem o direito de associação? Tem. Nós, tanto as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, quanto nós, Forças Auxiliares e Reserva do Exército, Polícia Militar e Corpos de Bombeiro Militar, podemos nos associar. O Brasil adotou a permissibilidade associativa. No Brasil, é permissível, então, as Forças Armadas e as polícias de associarem. Bacana? Então, é importante destacar que o país, por exemplo, vou dar um exemplo, a Venezuela, ela restringiu o exercício de associação das Forças Armadas e da polícia. Pode, porque está previsto na convenção. O país que quiser pode restringir o direito de associação aos membros das Forças Armadas e da polícia. O Brasil não restringiu. O Brasil autorizou a associação, desde que seja para fins lícitos, sociais, as questões ideológicas. Pode, tá? Então, lembrando que, conforme a convenção, pode restringir. No Brasil, não restringiu. O Brasil está ao contrário, não restringiu. O Brasil garantiu as associações aos militares e à polícia. Lembrando que aos militares é proibido a greve. Lembrando que aos militares, quando eu falo os militares, são todos, Forças Armadas, bombeiros e polícias do Brasil, dos estados e do federal. São proibidos a greve, são proibidos a sindicalização e é permitido a associação. Tá joia? Importante nós destacarmos aí. Direito à nacionalidade, semelhante que nós vimos lá na Declaração Universal de Direitos Humanos, Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948. Professor, eu tenho direito à nacionalidade? Sim. O Estado pode privar a pessoa de sua nacionalidade? Pode, mas não de maneira arbitrária. Cuidado, gente, se tirar isso aqui na prova, está errada a questão. Então, o Estado não pode privar a pessoa de maneira arbitrária. Mas pode privar uma pessoa da sua nacionalidade? Pode. Todo mundo tem direito à nacionalidade. Olha lá, cujo território tenha nascido, se não tiver direito a outro, né? No caso, aí, jus soli, jus sanguíneo, está no artigo 12, né? Em outro momento, vamos trabalhar isso aí. Agora,
O Estado não pode privar a pessoa da sua liberdade, da sua nacionalidade, o quê, pessoal? Arbitrariamente, tá joia? Arbitrário significa o quê? Ilegal. Então, ninguém se deve privá-la arbitrariamente de sua nacionalidade, nem o direito de mudá-la, tá joia? Vamos lá. Mesma coisa, questão da propriedade privada. Lá na declaração nós falamos que o Estado não pode privar uma pessoa da sua propriedade. Mas tem exceção, professor? Sim, no caso de for interesse o quê? Público, né? For interesse público, o Estado pode privar a pessoa da sua propriedade. Não pode privar de maneira o quê? Abusiva, arbitrária. Olha lá. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens. Olha lá. Qual que é a exceção aqui, pessoal? Olha lá. Cuidado aqui no caso em tela, olha lá. Eles não colocaram a palavrinha arbitrária, não. Olha lá. Colocaram como exceção. Olha lá. Colocaram aqui como exceção. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens. Olha lá. Salvo mediante pagamento de indenização justa por motivo de utilidade pública, interesse social. Nós já falamos, né? Aquela casinha daquela senhora, está na porta do metrô lá, onde vai passar o metrô, pode desapropriá-la? Vai desapropriá-la. E ela vai receber o quê? Indenização prévia em dinheiro. Indenização prévia em dinheiro. Está lá na Constituição, lá. Artigo 5º, o inciso 24, lá. A lei estabelecerá procedimento para desapropriação para necessidade de utilidade pública e interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Então, aquela senhorinha, ela vai perder aquela casa? Vai. Não tem como ela não perder. Ela vai perder aquela residência. Tá joia? Ela vai perder aquela residência. Porque, na verdade, aquilo ali vai atingir o quê? A finalidade coletiva. Vai atingir a finalidade coletiva. A desapropriação é prévia em dinheiro. Prévia em dinheiro. Agora, no caso de iminente perigo público, no caso, pode ter indenização? Pode, mas vai ser ulterior se houver dano lá. Em iminente perigo público, é assegurado ao proprietário a indenização ulterior se houver dano. Professor, me dá um exemplo que eu vou utilizar aí o Estado, a propriedade particular. Estou numa perseguição policial, eu utilizo o carro de terceiro, e esse terceiro, o agente da lei usa o carro, né, faz uma perseguição, bate o carro. Quem vai pagar? O Estado. O Estado vai pagar, no caso em tela, mas se eu sou só quando houver dano. Só quando houver dano. Tá joia? Lembrando aqui que tem ação de regressiva, né? Artigo 33º, parágrafo C da Constituição. Se o agente agiu com dolo ou culpa, né, o agente da lei, ele vai responder financeiramente de maneira regressiva. Tá joia? Mas é importante destacarmos isso para a prova. Direito de circulação e residência, nós já falamos, né? Importante destacar isso aqui na declaração de 48. O Brasil vai conceder asilo? Vai. Mas só questões políticas e ideológicas. Professor, ele está sendo perseguido por prática de crime comum. O Brasil vai conceder asilo? É claro que não. Olha lá. Toda pessoa tem o direito de buscar receber asilo em território que estrangeiro. Em caso de perseguição lá, por delitos, o quê, pessoal? Políticos ou comuns conexos com delitos políticos. Agora, se a pessoa está cometendo um crime comum, vem para o Brasil, esse direito pode ser invocado? Não, não pode ser invocado, porque está cometendo crime comum. Aqui no caso inteiro, gente, o asilo vai ser concedido só questões políticas e ideológicas, tá, gente? Uma boa questão de prova aí, hein? Então tem que ficar atento, tá joia? Olha lá, ó. Em nenhum caso estrangeiro pode ser expulso ou entregue de outro país, onde seu direito à vida e liberdade está em risco, né? Ou seja, nenhum país pode expulsar aquela pessoa se no país dele, onde a sua nacionalidade, estiver em conflito, naquela situação agora da Síria lá, né? Não pode mandar voltar, né? Os europeus, né? Determinando que sejam voltados lá para aquele país de origem, né? Ou seja, a eles têm que ser resguardados os seus direitos e garantias fundamentais. Olha lá, em risco da violação da sua raça, nacionalidade, religião, condição social e suas opiniões políticas, né? É proibida a expulsão coletiva de estrangeiros, justamente no respeito ao que, pessoal? Ao respeito à dignidade humana, ao chamado mínimo existencial para que a pessoa não viva na situação de miserabilidade. Tem que ser respeitado mesmo, tem que ser respeitado. Suspensão de garantia, gente, isso aqui é importante destacar. Para a gente finalizar o nosso conteúdo, eu quero destacar esse ponto aqui na situação de guerra. Professor, tem normas internacionais que prescrevem as situações de guerra, de conflito? Temos, né? Nós temos várias normas, por exemplo, a Convenção de Haia, a Convenção de Genebra, que fala sobre as questões de guerra, né, de conflito armado bélico, né? As questões bélicas, né, de conflito, questões de guerra.
Olha aí, pessoal. E aqui a OEA, ela trouxe algumas particularidades no caso de guerra, né, relacionado aí às intervenções, no caso de conflito relacionado à guerra. Olha lá. Em caso de guerra, perigo público ou de outra emergência que ameaça a independência e segurança, por exemplo, do país, este poderá adotar disposições que, na medida e no tempo estritamente limitados, ou seja, tem que ser a medida certa e um tempo certo, né? Ou seja, tem que ser limitado um tempo certo, pode suspender as obrigações contraídas na Constituição, desde que não sejam incompatíveis com as demais obrigações. Ou seja, pode suspender alguns direitos das pessoas? Pode. Nós veremos aqui agora, é importante destacar. Pode suspender alguns direitos? Pode. Olha lá. E não encerra lá discriminação alguma fundada em motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião ou procedência nacional. Então, no caso em tela, gente, deixa eu dar uma pausa aqui. Então, pode, no caso de guerra declarada, suspender alguns direitos delimitados nessa convenção? Pode. E alguns outros direitos não pode suspender? Não pode. Vamos ver aqui agora o que pode suspender e o que não pode suspender. Então, no caso de guerra declarada, nós temos aí o Estado parte, tá? Em uma situação de guerra, de conflito armado, por exemplo. Ele não pode suspender, olha lá, pessoal, não autoriza a suspensão desses direitos aqui, ó. Não autoriza, mesmo caso de guerra, né? Não autoriza. Quais são os direitos, professor? Reconhecimento de personalidade jurídica, questão da concepção, né? Direito à vida, a integridade pessoal, proibição de escravidão e servidão, princípio de legalidade e retroatividade, liberdade de consciência e religião, proteção da família, do nome, da criança, adolescente, da criança, da nacionalidade, direitos políticos, nem as garantias indispensáveis para a proteção dos direitos. Então, mesmo no caso de guerra declarada, aqui não pode suspender esses direitos fundamentais. Agora, quais são os direitos que podem ser suspensos, professor? Olha lá. Pode suspender direito à liberdade, algumas garantias constitucionais, por exemplo, a duração razoável do processo, a proteção de honra e dignidade, interessante aqui, né, gente? Liberdade de pensamento e expressão, retificação de resposta, o direito à reunião, né? A reunião pacífica sem armas, a propriedade privada, o Estado pode apropriar da sua propriedade, direito de circulação e residência. O direito de circulação pode determinar lá um certo horário, você se recolha à sua residência, por exemplo, 10 horas da noite, já está todo mundo recolhido em suas casas. Pode fazer isso? Pode. Então, gente, esses são os pontos principais da Convenção Americana de Direitos Humanos, chamado de Pacto São José da Costa Rica. Bacana? Um grande abraço, até mais e a próxima aula. Valeu!